Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador, onde transmitimos ao vivo toda quinta-feira, às 5 da tarde, e aguardamos a sua participação. Envie sua mensagem, faça seu comentário, sua pergunta, e nós teremos o maior prazer de interagir com você. Depois você vai receber a informação, no final do programa, de como assistir os vídeos que ficam no ar no YouTube. Nosso programa estuda sempre o Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, e esse estudo é feito através dos ensinos da doutrina espírita. Estamos aqui não para polemizar, mas para estudar e, junto com você, nos esclarecer. Esse é o grande objetivo do nosso programa. E nós sempre iniciamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Na sequência, as cartas de Paulo de Tarso. No terceiro bloco, nós temos as perguntas e respostas. E fazemos o encerramento do programa lá no quarto bloco, com a palavra de José Herculano Pires sobre um tema do Evangelho. Vamos, então, colocar a nossa apresentação na tela. Eiler aqui já está entrando, para darmos continuidade, então, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos desenvolvendo o item 14 do seu capítulo 16. É uma mensagem do Espírito Lacordaire, dada na cidade de Constantina, no ano de 1863, com o tema Desprendimento dos Bens Terrenos. E nós vamos fazer o seguinte: nós estamos dividindo esse texto em partes. E hoje é a terceira parte da mensagem do Espírito Lacordaire. Vamos, então, passar a palavra a ele. Vamos ver aqui, nós preparamos em 2 slides. Vamos fazer aqui uma questão técnica aqui. Pronto, para abafar aqui o som externo. Então, sobre o desprendimento dos bens terrenos, nos diz Lacordaire: quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque, quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. E, infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna: é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência, com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo, e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho
põe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Vamos compreender esta mensagem do espírito Lacordaire. Ele está nos lembrando que, a grosso modo, de uma forma geral, nós temos dois tipos de pessoa rica. Aquela que já renasceu em berço esplêndido, ou seja, em família que já estava bem e herdou a fortuna da família. E temos aquele que ele chamou aqui de novo rico, que é aquela pessoa que veio trabalhando, empreendendo e com seu suor, com seu esforço, conseguiu juntar uma fortuna. O primeiro não conhece as agruras, as dificuldades e os problemas da miséria, porque ele sempre viveu bem, sempre teve a fortuna presente na sua família, no seu lar. Já o segundo, que veio das camadas sociais mais pobres, conhece muito bem o que é não ter o alimento básico no dia a dia, não poder comprar as roupas que deseja, ter que batalhar muito para conseguir pelo menos o básico. Ele sabe. Ele sabe porque ele viveu isso. E, por causa disso, ele lutou, ele trabalhou e conseguiu se erguer socialmente e amealhar uma fortuna. Ora, o primeiro, que é o rico de berço, se ele não faz a caridade, se ele não auxilia o próximo, ele é mais desculpável do que o segundo, que conhece muito bem essa problemática e que não é porque enriqueceu que tem que esquecer os outros. Muito pelo contrário. Mas Lacordaire nos lembra que, além do apego à fortuna, à riqueza, à matéria, há um outro problema do novo rico, o orgulho. E aí, então, ele olhando para os agora pobres em relação a ele, eles, não, eu não vou ajudar. Não vou ajudar porque, olha só, eu não era rico. Eu me fiz rico, mas foi pelo suor do meu trabalho. Então, você quer sair aí da miséria, quer sair da pobreza? Trabalhe, empreenda, faça como eu fiz. É muito fácil falar isso da boca para fora, mas nem todas as pessoas têm essa capacidade. Se todo mundo vai virar empresário, empreendedor, quem vai trabalhar? Então, nós temos que lembrar que isso não é possível. Muito bem, a pessoa tem o mérito de ter enriquecido pelo trabalho, pelo esforço, mas será mais culpável perante a lei divina do que aquele que já é rico de berço, se não fizer a caridade. Ambos respondem perante a lei divina, mas o novo rico é mais culpado porque ele conhece a miséria. Ele veio da pobreza. Então, não pode abandonar aqueles que necessitam do seu auxílio. Então, Deus, como é justo, ao colocar os dois, entre aspas, aqui na balança, o novo rico será mais culpado do que aquele rico de berço, embora este também responda por não ter feito a caridade. Mas o outro, porque sabe muito bem o que são as necessidades humanas, será, então, mais culpado perante a lei divina. Mas Lacordaire vai continuar o seu texto. Vamos, então, voltar a palavra a ele. Dizer, então, desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade
não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros, e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus, retirá-la. Se, por imprevistos reveses, vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero, que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus os desferir um golpe, que ao lado da maior prova, ele coloca sempre uma consolação. Vamos então entender essas palavras do Espírito Lacordaire, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem pessoas que dizem assim: não, eu não meço nada. Se tem que gastar, vou gastar. Se precisa fazer, precisa comprar, não tem problema. O dinheiro é para isso. Eu não sou apego. É sim. É porque, normalmente, essa gastança é para si mesmo, ou para os seus. É para o seu deleite, o seu prazer. Mas se alguém bater a porta pedindo uma ajuda, provavelmente não dará. Isso prova apego e egoísmo. Acontece que Lacordaire está nos lembrando que sim, nós podemos ter enriquecido trabalhando, negociando, fazendo a fortuna. Mas quem foi que disse que Deus não está nisso? Que Deus não nos auxiliou nos negócios para nos colocar diante de uma prova. O que vamos fazer com esse dinheiro todo que estamos acumulando? Nós estamos fazendo a caridade? Nós estamos ajudando a quem de fato necessita? Ou estamos gastando só para nós mesmos? Ou temos tanto dinheiro, já fizemos tantas coisas, que agora estamos entediados e perdemos até o gosto de ficar gastando. E aí o dinheiro só fica acumulando, acumulando, acumulando. Em ambas as situações, responderemos gravemente perante a lei divina. E Deus pode nos dar, Deus pode nos tirar. Que é a história de Jó, que se encontra no Velho Testamento. E como tudo pertence a Deus, nós não temos que reclamar, mas agradecer. Senhor, tu me destes, tu me retirastes. Então está tudo bem. E se quiseres me dar de novo, eu vou tentar fazer o melhor. Porque nada aqui na Terra, de fato, nos pertence. A única coisa que nos pertence são os nossos valores morais. A única coisa que nos pertence é o nosso crescimento espiritual. Somente isso. O resto é passageiro e pertence a Deus. Cuidado com o apego e com o orgulho, porque fora da caridade não há salvação, como aprendemos com o Espiritismo. Bem, assim, nós fizemos o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo hoje reflexões em torno do texto do Espírito Lacordaire, que se encontra no item 14 do capítulo 16
de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encerrar o texto desse Espírito com novas observações, novos comentários, semana que vem, no próximo programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Porque agora está na hora de passarmos a palavra a Paulo de Tarso. Nós estamos acompanhando as suas cartas, realizando o estudo dos seus versículos, e para isso nós estamos utilizando o benfeitor espiritual Emmanuel, que através do médium Chico Xavier comentou de forma maravilhosa as cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos desdobrando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos hoje aqui com o versículo 7 do capítulo 13, quando ele está falando sobre o amor. E falando sobre o amor, ele diz que o amor tudo sofre. Emmanuel vai nos trazer o seu comentário. E esse comentário está no livro Palavras de Vida Eterna, no seu capítulo 32, com o título O Amor Tudo Sofre. Vamos então à leitura do texto de Emmanuel, para na sequência podermos então comentá-lo e fazer todo o seu entendimento. Então, passando a palavra a esse nosso querido companheiro espiritual. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda a parte, sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, o amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E, de nossa parte, acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Eis aí, então, o texto de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. E o texto tem exatamente duas partes, né? 2 slides trazendo essas duas partes. Na primeira, Emmanuel se refere aos malefícios do egoísmo. E, na segunda parte, aos benefícios do amor. Isso mesmo. O egoísmo, segundo a informação dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, é a grande chaga moral da humanidade. Ele é a causa de todos os vícios. Portanto, nós precisamos combater o egoísmo. Precisamos
destruir o egoísmo. Porque é o egoísmo que patrocina a intolerância, o crime, a guerra e assim por diante, como o próprio Emmanuel descreve no seu texto. Mas é somente o egoísmo que promove isso, porque o amor, jamais. O amor só promove o bem. O amor só promove benefícios, felicidade, alegrias, porque o amor é divino. O egoísmo é quando nós justamente nos afastamos do amor. Fechamos em nós mesmos. Queremos tudo para nós, nada para os outros. E claro que vamos nos achar acima de tudo e de todos. Quando estamos aqui na Terra, em relação uns com os outros, para aprendermos a nos amar. Eis que o amor volta à tona novamente. E então, destacando essa segunda parte do texto de Emmanuel, nós vamos aqui, então, recordar que ele disse, vamos aumentar um pouquinho aqui a tela para melhorar aqui a visão de todo mundo. Nosso Emmanuel diz que o amor sabe se rejubilar com a alegria daquele que vive conosco. O amor não se atropela, não se precipita. O amor sabe abraçar o sacrifício, desde que isso gere a felicidade ao outro a quem dizemos amar. Portanto, o amor verdadeiro, e aqui nós temos que fazer uma pausa no nosso comentário, porque se Emmanuel está falando de amor verdadeiro, isso quer dizer que existe um amor falso, um amor não verdadeiro. É verdade. É quando nós confundimos o amor com o sexo, confundimos o amor com a posição social do outro, confundimos o amor com uma paixão descontrolada, mas essas coisas não são amor. Amor é sentimento que nos leva à partilha com o outro. É o amor que nos movimenta rumo à perfeição. Então, Emmanuel diz que quando nós temos o amor verdadeiro, nós não vamos ver precipitação de jeito nenhum. Por quê? Ora, porque é amor. E o amor é paciente. O amor é esperançoso. O amor nos leva à moderação, enquanto o egoísmo nos leva à loucura. E aí Emmanuel encerra o seu texto nos dizendo: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Mas muitas vezes nós ouvimos de pessoas que se uniram, dizer assim: eu não suporto mais você, eu não aguento mais você, assim não é possível, é melhor nos separarmos. Como se o amor tivesse assim um limite, e alcançado esse limite, então não dá mais, e nós vamos brigar, e vamos nos separar. Na verdade, o amor não tem limite, porque o amor é o maior dos sentimentos. Embora compreendamos, à luz do Espiritismo, que existe um limite do progresso espiritual, moral que já realizamos. Como o amor é um sentimento, e sentimento é a disposição afetiva que temos para com o outro ser, nós não devemos exclamar: meu amor por você morreu, eu não tenho mais amor por você. Não. Nós devemos reconhecer que a nossa disposição afetiva para com o outro, o nosso desenvolvimento da virtude paciência, da virtude tolerância, da virtude compreensão, é que chegou no limite. Mas, ao reconhecermos isso,
nós automaticamente já compreendemos que precisamos nos esforçar mais. Ou seja, para crescer a compreensão, a tolerância, a paciência e, claro, a disposição afetiva, o amor propriamente dito. O grande problema é que nós nem sempre fazemos esse esforço. E achamos que é mais fácil nos separar, pegar outro caminho, porque todo mundo, afinal de contas, tem o direito de refazer a sua vida. E sim, isso é verdade, claro que sim. Mas até que ponto nós fizemos esforços de renúncia, de abnegação, de compartilhamento da nossa vida com o outro? Até que ponto nós estamos na união, combatendo em nós o egoísmo e o orgulho? Por isso, Emmanuel nos lembra que Paulo de Tarso exclamou: o amor tudo sofre. Ou seja, o amor tudo aguenta. Em nome do amor, nós vamos até praticamente nos anular, se for para salvar o outro, a quem dizemos amar. Isso é o verdadeiro amor, que nós temos como modelo para nós Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra e que veio até nós, encarnou aqui para nos trazer a lei de amor. Mesmo sendo um espírito radiante, ele se sacrificou por nós, para nos ensinar o amai-vos uns aos outros, para nos ensinar o perdão das ofensas, para nos ensinar a retribuição do mal com o bem, para nos ensinar, inclusive, a amarmos os nossos inimigos. E Emmanuel, então, encerra o seu comentário com essa frase magistral que está aí no final do texto: o amor genuíno, ou seja, o amor verdadeiro, jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Nós somos individualidades em jornada evolutiva. Cada um está no seu grau, no seu patamar. E nós temos que compreender isso. E por amor, nós vamos esperar. Por amor, nós vamos nos sacrificar. Por amor, nós vamos continuar auxiliando, mesmo que o outro não entenda esse auxílio. Porque é amor. O amor sabe sofrer. E, na verdade, não é o sofrimento que nós estejamos aqui imaginando, nem material e nem moral. Mas é aquele sofrimento de ver que o ente querido, que a pessoa amada ainda terá que passar por novas provações para compreender o amor. Mas com esse olhar de futuro, porque a vida continua sempre. Quem ama vai continuar ao lado, vai continuar fazendo, realizando, auxiliando. Isso traz um sofrimento, sim, de ordem moral, mas que não vai nos derrubar. Pelo contrário, vai nos fortalecer na continuidade desse trabalho, auxiliando o outro, como nós já fomos auxiliados. E, na verdade, continuamos a ser auxiliados por Jesus e pelos espíritos superiores. Então, aí está o comentário de Paulo de Tarso, ou melhor dizendo, a palavra de Paulo de Tarso, comentada pelo nosso querido Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, e que trouxemos para a nossa reflexão hoje aqui no nosso programa. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco para dar início agora ao terceiro. Esse terceiro bloco é das perguntas. E está correndo o letreiro aqui no pé do vídeo,
E você já deve ter visto, se não viu, vamos chamar a sua atenção, que você pode, está entrando agora, enviar a sua pergunta para o e-mail marcosdemario@gmail.com. Faça a sua participação, não fique com dúvida, envie a sua pergunta e nós teremos o maior prazer em responder. Vamos então iniciar com o Aníbal de Moraes, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ele pergunta: por que Jesus afirma que seu reino não é deste mundo? Porque Jesus representa o amor na sua plenitude. Jesus representa a caridade no seu mais alto grau. Jesus representa os espíritos puros que se encontram já com Deus. E aqui na Terra, nós ainda encontramos espíritos imperfeitos reencarnados. Aqui na Terra, nós ainda estamos passando por provas e expiações. Aqui na Terra, nós ainda temos imensas dificuldades em nos relacionar bem, em nos amarmos. Nós ainda estamos envoltos com violência de toda ordem, criminalidade, guerras, despotismo, muito egoísmo e muito orgulho, com todo o seu cortejo aí de vícios e de males. Por isso Jesus afirmou que o reino dele ainda não era deste mundo. Porque nós, que compomos a humanidade, ainda não estamos preparados para entender o Evangelho, que é a lei de amor que rege todo o universo a partir de Deus. E enquanto não nos compreendermos, não nos tolerarmos, não nos auxiliarmos, o reino de Jesus não estará implantado aqui na Terra. E essa implantação não depende dele. Na verdade, depende de nós. Porque o Evangelho está conosco já há mais de 2000 anos. E nós ainda não conseguimos colocá-lo em prática. A não ser com muita dificuldade. Mas a maioria das pessoas estão insensíveis, indiferentes, materialistas. Mas o reino de Jesus se fará aqui na Terra. Ele mesmo disse que são bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, o reino de Jesus será aqui neste mundo quando adentrarmos ao campo do bem, do amor, da paz, da cooperação, da fraternidade e da solidariedade. Por isso, nós temos que destacar na palavra de Jesus dada ao governador romano Pôncio Pilatos: meu reino ainda não é deste mundo. Portanto, será no dia em que fizermos aos outros somente o que desejamos o que eles nos façam. Essa é a grande regra. Porque aí vamos nos amar. E não vamos admitir nenhuma injustiça, nenhuma violência. Então, só depende de nós. O Espiritismo veio à Terra para alavancar esse nosso progresso moral, para que possamos colocar em prática o Evangelho à luz da imortalidade da alma. Façamos, portanto, a nossa parte, o nosso esforço para que o reino de Jesus, que é o reino do amor, finalmente se estabeleça aqui na humanidade terrena. Vamos agora passar a palavra à nossa telespectadora, a Cíntia Neves, que também é da cidade do Rio de Janeiro. E ela está fazendo uma pergunta bem interessante. Os discípulos de Jesus
eram espíritos superiores? Muito bem. Se nós olharmos para os 12 discípulos reunidos por Jesus, a nível terreno, reencarnatório, material, nós vamos observar que os 12 eram de origem pobre, que os 12 eram trabalhadores, que os 12 não tinham fortuna e nem eram conhecidos, eram do povo, e nada mais do que isso. Mas isso não significa que não fossem, espiritualmente falando, bem preparados. Porque nós não podemos confundir a realidade social, cultural, material com a realidade espiritual. Jesus, para cumprir a sua missão, não iria reunir 12 seres humanos espiritualmente despreparados, muito imperfeitos. Porque, obviamente, eles não dariam conta do trabalho. Um trabalho imenso de espalhar a boa nova pelo mundo, ir contra a cultura e a religião vigentes na época, romper com o judaísmo, porque todos eles eram judeus e viviam na Palestina. Então, se eles eram pobres, de origem humilde, como se diz, se eles não tinham posição social, se não tinham fortuna, nada, isso não quer dizer que não fossem espiritualmente superiores. Agora, há uma diferença entre o espírito superior e o espírito puro ou perfeito. Por isso, nós vemos uma diferença muito grande entre Jesus, que é um espírito muito superior, um espírito da categoria dos espíritos puros, e os 12 discípulos, que poderiam, sim, ser espíritos superiores, mas não puros, não perfeitos. Houve toda uma preparação no mundo espiritual antes deles reencarnarem e Jesus encarnar. Não nos iludamos quanto a isso. Nada aconteceu por acaso. E, obviamente, que eles estavam prontos, sim, para seguir Jesus e cumprir a missão. Tanto que nenhum dos 12, ao receber um chamado, titubeou. Mateus, por exemplo, que era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, e ele estava na coletoria, trabalhando. Jesus foi até a porta, apareceu, olhou para ele e disse aquela frase magistral: segue-me. E segundo o relato do próprio Mateus no seu evangelho, ele o seguiu. Largou tudo. Ora, para receber lá no recôndito da alma, no fundo da alma, esse chamado, sem titubear, é porque é um espírito preparado. De alguma maneira, intuitivamente, ele sabia que tinha que seguir Jesus, que o caminho era aquele, e que ele tinha, com aquele homem, que cumprir uma missão muito especial. Todos se prepararam antes de reencarnar. Todos estavam já com Jesus. Foi realizado um planejamento muito criterioso, profundo. Portanto, nós podemos sim dizer que os discípulos eram espíritos superiores, mas reencarnados, vivendo no mundo. Por isso, Judas Iscariotes, ele se equivocou, se iludiu, achando que as autoridades do mundo material iriam apoiar Jesus como um líder espiritual. E ele foi enganado, e tanto foi enganado que quando ele viu o que aconteceu e que Jesus foi levado à crucificação, ele entrou em desespero, tentou desfazer o acordo que sarcasticamente ele foi
simplesmente abandonado, e aí ele vai e se enforca, ele se suicida. Ora, se ele tivesse sido um traidor, ele jamais iria se suicidar, porque ele teria remorso. Então, eles eram espíritos superiores, mas reencarnados, e, portanto, falíveis. E nós temos toda a história deles depois, no Atos dos Apóstolos, mostrando que eles fizeram um trabalho brilhante para espalhar o Evangelho no mundo. Estamos aguardando a sua pergunta. Participe, não fique com dúvida. E estamos chegando agora na última parte do nosso programa, quando trazemos a palavra de José Herculano Pires sobre o Evangelho. Essa palavra dele é um áudio original da década de 1970, do programa de rádio No Limiar do Amanhã. Se você quer conhecer esse programa, acesse o site da Fundação Herculano Pires. Basta colocar isso na busca do Google, Fundação Herculano Pires. O site já virá, né, logo no primeiro link. Acesse e você vai entrar num universo fantástico desse nosso querido José Herculano Pires. Ele encerrava o programa sempre fazendo um comentário sobre uma passagem do Evangelho. E é justamente isso o que nós estamos trazendo aqui para todos nós. Vamos então passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 37 ao 40, a seguinte passagem: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta: que eu nada perca de tudo o que ele me tem dado, mas que eu o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo que vê o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este trecho do Evangelho de João, aberto ao acaso o livro, caiu sob os nossos olhos de improviso, naturalmente, e, como sempre acontece neste programa, corresponde perfeitamente à mensagem inicial que foi dada nos tópicos de abertura e, ao mesmo tempo, ao sentido mesmo da mensagem total deste nosso programa de hoje. Nós tratamos aqui de chamar a atenção dos farautos. Usamos aquela expressão criada por Mário de Andrade, aquela palavra criada por ele, quando ele reagia diante da incompreensão, não somente do público, mas também dos críticos literários da época, e mesmo dos intelectuais do tempo. Ele reagia contra essa incompreensão diante da arte moderna e da poesia moderna que estava surgindo. A poesia, como sabemos, é também uma revelação. Poeta é profeta. A poesia traz em si um estímulo ao espírito, à alma, abre as perspectivas da beleza, no sentido não somente da música, das palavras, ou da significação, ou da forma de expressão que cada poema tem, mas também a mensagem interna que ela traz para a compreensão da beleza da vida, das coisas, dos seres, de tudo quanto nela perpassa, como se fossem verdadeiras colorações fluídicas perpassando numa brisa. Assim, a poesia moderna, a poesia que surgia de novo no mundo,
trazia uma mensagem nova que os homens não compreendiam. E por isso, Mário de Andrade resolveu chamar essas criaturas retrógradas, que ficavam encravadas no passado, que não se atreviam a dar um passo à frente, chamá-las todas de farautos. Com esta palavra, ele criava então a classificação que não era ofensiva, mas que era destinada a colocar no seu devido lugar aqueles que combatiam a poesia moderna. No tempo de Jesus, ele também trouxe uma nova poesia, a poesia do Evangelho, e trouxe dentro desta poesia a grande mensagem, a mensagem moral e espiritual com que ele, o Cristo, reformou o mundo. Nós sabemos que a data do nascimento de Jesus assinala uma nova etapa, uma nova era mundial. Até hoje nós usamos, como sabemos, o calendário que provém dessa data. Por quê? Porque a pregação de Jesus, o seu evangelho, a sua mensagem poética dada no evangelho, dividiu as águas, marcou um momento definitivo. Antes desta mensagem, ficou o mundo das revelações antigas, misteriosas, sobrenaturais, dogmáticas, destinadas a prender os homens a um determinado caminho, que, tendo embora uma finalidade educativa, não deixava, entretanto, de ser opressor. Depois do Cristo veio a liberdade, veio a amplidão, o ensino aberto, a lição dada no convívio do povo, a transmissão das palavras, não somente orais, mas também acompanhadas dos gestos, dos exemplos, da significação vivida pelo próprio Cristo e pelos seus discípulos. E Jesus nos fala aqui, de maneira definitiva para os farautos do seu tempo, que ele tinha vindo à terra não para fazer o que ele pessoalmente quisesse, mas sim para cumprir a vontade do Pai que o havia enviado. E o Pai, como sabemos, é Deus, Pai de Jesus e Pai nosso. Por isso ele mesmo nos ensinou na prece que devemos dirigir a Deus, dizermos sempre Pai nosso. Porque ele, Jesus, jamais se colocou em situação privilegiada diante de nós. Ele dizia que era filho do Pai, mas que nós também o somos. Que ele fazia milagres, mas que nós também podemos fazer. Por quê? Porque ele se considerava nosso irmão, o irmão mais velho. Por isso ele disse a Madalena na porta do túmulo, depois da ressurreição, que aí ele ainda não tinha ido, segundo as suas palavras, ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai. Chamava assim de Pai a Deus, mas o colocava numa paternidade universal. E graças a essa colocação do problema, ele acabava com todas as dissensões criadas entre os homens na base do racismo, das diversidades raciais que deveriam haver, que haveriam naquele tempo pela incompreensão humana da origem comum de todas as criaturas e da natureza espiritual dos homens. Assim como vemos, a colocação deste problema, de Jesus repelindo aqueles que não o compreendiam, no sentido não apenas de fazer com que eles despertassem, mas também de que eles pudessem, nesse despertamento, ajudar a compreensão de outras pessoas. Jesus fazendo isto, ele, na verdade, procurava despertar nos homens um sentido novo da vida, que era o sentido do Evangelho que ele trazia. Mas ele vai além, porque naquele tempo se considerava, como ainda hoje, infelizmente, no próprio cristianismo se considera, através de várias religiões cristãs, que Deus determina um certo privilégio para aqueles que creem em Jesus e condenam todo o resto daqueles que não creem. Jesus então colocou o problema de maneira bem clara, dizendo que todo aquele que lhe foi dado pelo Pai, todo aquele que virá a ele forçosamente, porque o Pai lhe o deu, todo aquele que o seguir, todo aquele que o aceitar e todo aquele que o compreender, será salvo na ressurreição do último dia. Não é o último dia do mundo, é o último dia de cada um, porque cada um de nós morre, como ensinou o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios,
e é sepultado ou enterrado, é semeado na terra. Esta foi a expressão usada por Paulo. E semeado na terra o nosso corpo material, nós ressuscitamos no corpo espiritual. Esta é a ressurreição do último dia para cada um de nós. E nesta ressurreição, aquele que compreendeu o ensino de Jesus está naturalmente salvo, porque ele tem a vida eterna, ou seja, ele tem a compreensão de que ele é eterno, ele não se considera morto e ele viverá eternamente. A ressurreição, portanto, é para todos, e a vida eterna também é para todos, segundo o ensino de Jesus aqui dado. Mas é o momento em que os farautos, os que estão ainda emperrados nas convicções antigas, precisam compreender que Jesus, no ensino evangélico, procurou despertá-los, que acordem e acertem o seu passo com o mundo. Um novo mundo está surgindo, como surgiu no tempo do Cristo, e é o mundo do Espírito. Hein? Com esta palavra veemente e tão clara de José Herculano Pires, chegamos ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade. Você pode assistir o vídeo deste programa e de todos os outros no YouTube. Basta acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até nosso próximo programa.